Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Onboard, o podcast da OnRap que conecta cultura, pessoas e futuro do trabalho. A gente acredita aqui que transformação cultural depende de felicidade, de engajamento, novas formas da gente construir esse trabalho. E o nosso convidado de hoje, com certeza, carrega essa bagagem e vai trazer muitos insights para a gente aqui nesse papo. Ele que atualmente é gerente sênior lá na Vivo, está quase 15 anos na empresa, teve passagens por Heineken, Coca-Cola, é diretor da BRH São Paulo e também foi eleito HR Influencer Changemaker e vai contribuir muito com a gente aqui hoje. Will, seja bem-vindo, obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Legal, obrigado, Jean, foi um prazer, né, estar aqui conversando um pouquinho e atendendo aqui esse convite e espero que a gente tenha uma ótima conversa aqui. Legal, a gente que agradece aí ter aceitado esse papo conosco. E Will, antes da gente começar a entrar na questão de transformação, inovação e tudo que a gente vai falar hoje, todo mundo te conhece como Will da Vivo, mas atrás do crachá, né? Qual que é a sua trajetória até aqui? O que te fez chegar até essa cadeira? Quais são suas paixões pessoais, profissionais? Traz um pouquinho dessa bagagem aqui pra gente. Legal, obrigado. Bom, eu acho que a gente é um ser humano integral, né? Então eu sou pai do Otávio, marido da Paloma, sou paulistano, administrador de empresas de formação e entrei no mundo de gestão de pessoas, no RH, desde o comecinho, né, da minha carreira. Então eu estagiei na área de recursos humanos lá na Coca-Cola FEMSA e depois fiz uma carreira que já passa aí de 20 anos dentro dessa área, né? Então hoje tenho, né, uma posição como gerente sênior de pessoas na Vivo, olhando para a área de planejamento estratégico de pessoas, transformação e também recrutamento executivo, né, de diretivos C-Level e conselho de administração. E sou um grande apaixonado pelo tema de recursos humanos de forma mais ampla, além, claro, da minha cadeira executiva. Então, sou diretor voluntário, né, na BRH São Paulo, onde dedico parte do tempo ali como voluntário, levando, né, um time e liderando um time que olha para essa comunidade de RH ali na regional da Avenida Berrini, em São Paulo. Legal, tenho certeza que vai agregar demais para o nosso papo hoje, com tantas perguntas que a gente vai começar a partir de agora, nesse tema sobre transformação e culturas organizacionais dentro das empresas, tá? Will, quando a gente fala de transformação, muita gente já pensa em tecnologia, ferramenta, processos, mas na sua visão aqui, qual que é o papel das pessoas, especificamente da gestão de pessoas nesse movimento, para a gente promover o alinhamento e a eficiência sustentável nas organizações? Legal. Eu acredito que transformação tem a ver com pessoas, porque no final é tudo sobre pessoas, né? Então, sem o movimento das pessoas, isso tem a ver com a cultura organizacional, a gente não transforma um negócio, ou não transforma uma sociedade, ou não transforma nada que a gente deseje. Então, a gestão de pessoas ela é fundamental num processo de transformação. Então, as organizações, né, estão buscando se adequar às novas tecnologias ou ferramentas, ou ao novo mercado, né, às novas realidades de mundo. A gente está passando por uma revolução muito importante, talvez uma das mais importantes revoluções que a gente vem atravessando, e a inteligência artificial vem puxando essa revolução. Se as pessoas não acompanharem esse ritmo de transformação, a gente não vai conseguir que a gente saia do outro lado com um output sustentável, né? Ou seja, que a gente caminhe para algo sustentável. Então, olhando, por exemplo, para o futuro do trabalho, né, a gente tem que considerar as pessoas antes de considerar a tecnologia, né? Então, assim, este olhar humano, ele é essencial. Então, não há transformação sem gente no centro, né? Sem pessoas no centro. Perfeito, acho que sua colocação aí foi mais do que perfeita. E eu trago até um dado da TomRap, da McKinsey, né? Uma pesquisa da McKinsey que fala que 70% das iniciativas de mudança falham por falta de engajamento de pessoas. Isso complementa muito com o que você trouxe. A provocação como é que você faz para garantir que a cultura e a liderança não fiquem de fora disso? É isso, a gente precisa entender que toda transformação ela precisa acompanhar uma cultura desejada e uma estratégia traçada, né? Então, as transformações de negócio, elas precisam acompanhar diretrizes básicas, diretrizes fundamentais do negócio. Então, na Vivo, por exemplo, a gente tem uma área de transformação que ela apoia
as áreas a executarem a estratégia do negócio. E como que elas fazem isso? Ajudando as pessoas a serem mais eficientes, a trabalharem de uma forma mais focada, mais colaborativa, através de metodologias. Então, as metodologias elas também são ferramentas que apoiam a um trabalho mais sinérgico, com foco, com priorização, e isso ajuda com que as iniciativas elas se acelerem, elas sejam mais rápidas, elas atinjam os objetivos e sejam mais inovadoras, né? E apoiando a criatividade, a inovação. Então, colocar metodologias a serviço da transformação, sempre colocando, né, as pessoas no centro dessa transformação, faz com que as empresas consigam evoluir com mais velocidade. Com certeza. Eu entendo que ainda mais numa empresa do porte, né, que você atua hoje, deve ser um grande desafio. Nesse sentido, como que você identifica as oportunidades de melhoria e os gargalos nesse processo? A gente sempre tem que estar antenado no que está acontecendo no mercado, né? A gente não pode ser apaixonado por métodos, né? A gente comenta isso muito lá dentro do time. Existem algumas modas, né, que vêm e vão, né, em relação a métodos, novos métodos de trabalho. Então a gente não pode se apaixonar muito pelos métodos, porque senão a gente acaba não enxergando outras possibilidades. Seja de ser flexível em relação ao uso de parte, né, de metodologias que são realmente ricas em trazer novos olhares sobre um determinado problema, uma abordagem, seja porque às vezes você vai ter que deixar de lado aquela moda, aquela paixão ali por um método e buscar outras formas de fazer as coisas. E isso tem a ver muito com o momento da organização, com o apetite da organização em relação a mudar o seu jeito de fazer as coisas, a forma como a gente está organizado, como as estruturas estão organizadas. Então, esse cuidado, né, de entender a temperatura da organização, o momento cultural também, da liderança, é fundamental para você não colocar algo que não vai estar a serviço dos objetivos da organização, da estratégia dela. Perfeito. E acho que quando a gente inicia esse processo, tem o risco de cair naquele cenário de nossa empresa está realmente se transformando ou só criando novos rótulos, né? E como que a gente identifica isso e até promove ações para não cair nesse erro? Acho que o importante é entender que ponteiros que você está movendo, né? Então, conhecer bastante a organização, conhecer bastante quais são os problemas reais, as dores das pessoas e também do negócio, da ponta do cliente. Isso é fundamental, porque às vezes a gente se apaixona pelas iniciativas, né? A gente chama do projeto do coração, né? Aquele projeto que eu acho que ele é fantástico, ele tem um escopo muito legal, mas que no final ele não está movendo nada, ele não está movendo ponteiros do negócio ou ponteiros internos da gestão, e aí ele vira só um projeto que eu gosto, e não um projeto que move, que entrega algo no final que vai trazer valor adicional para a organização, para o negócio, mesmo que seja um valor adicional para a própria gestão e para o time interno, fazendo com que as pessoas trabalhem mais e melhor. Sim, total sentido. E entendo que a transformação também é cuidar da jornada de pessoas. Teve algum momento ali que você percebeu que, mais do que o processo, você precisava mudar a mentalidade do time? Seja agora na Vivo ou em algum outro momento, algum outro projeto de transformação na sua carreira? Os projetos de transformação, eles sempre vão ter barreiras, né? Porque no final a gente vai mudar algo que está estabelecido ou vai ajustar algo que já está estabelecido. E fazer isso é mexer com a zona de conforto das pessoas, né? Então, eu acredito que a gestão da mudança, né, o GMO, ele é parte fundamental de qualquer projeto que deseja transformar parte do negócio, uma parte do negócio, ou um processo, uma área, ou até uma troca de uma tecnologia. Se você não cuidar das pessoas durante toda essa jornada, você pode até fazer com que as coisas aconteçam. Você pode implementar coisas, você pode substituir políticas, você pode trocar coisas de lugar, mas no final as pessoas elas vão trabalhar contra a mudança, se você de fato não embarcá-las na mudança. E isso é muito interessante, porque a gente sabe que existe a curva da mudança, né, onde as pessoas realmente passam por várias etapas ali de entender a mudança, de negar a mudança, de achar que aquilo não vai dar certo, de que uma hora alguém vai decidir voltar atrás daquela decisão, até realmente a
pessoa se engajar, entender que aquilo faz sentido, sentir que tem vantagens naquela mudança e, finalmente, né, embarcar na mudança. A gente sabe que isso é do humano, né? E por isso que a gestão da mudança organizacional usa essa metodologia para ter iniciativas para mitigar os impactos disso. O problema é que quando você não olha para isso e você faz apenas uma mudança pela mudança, você colhe consequências, né, no curto, médio e no longo prazo em relação àquilo que você desejava. As pessoas não vão, né, se adequar, não vão olhar para aquilo com uma boa experiência de mudança e vão estar avessas às próximas mudanças, né? Então, a jornada e a experiência do colaborador, quando a gente olha do aspecto de cuidar de mudanças organizacionais internas, ela é muito importante porque ela é tão importante quanto a jornada que a gente cria para ela, por exemplo, com benefícios, saúde e bem-estar, com a jornada dela de dia a dia, de facilities, enfim, de tudo que ela tem ali no dia a dia. Cuidar da forma como a gente trabalha é cuidar também da jornada e do bem-estar das pessoas. Perfeito. E a importância, né, da clareza, da comunicação, transparência, mostrar de onde estamos para onde vamos, né? Porque, como você disse, toda mudança vai gerar aquele incômodo, sai da zona de conforto, e acho que é um ponto importantíssimo de trazer esse tema na hora que a gente fala de novas formas de trabalho. E até puxando esse gancho aqui, sempre fala muito sobre comunidades, né? A gente já conversou bastante em outros eventos, quando a gente se conecta aí, acaba se encontrando, e traz esse ponto das comunidades. E também sobre métodos menos tradicionais e novas formas de trabalho. O que são esses modelos e o que trouxeram de aprendizado real para você conseguir acelerar a transformação nas organizações? Eu acho que os novos modelos de trabalho, basicamente, a maioria deles, eles buscam um olhar mais colaborativo, ouvir mais as pessoas, menos olhar para os papéis, para os cargos e muito mais, ou seja, porque está ali no papel descrito, né, daquela função, e olhar muito mais para as habilidades. Então, a gente já vem vendo no mundo um movimento muito forte de gestão por habilidades, e quando a gente olha o estado da arte, a gente poder ter uma jornada de colaboradores e uma gestão de pessoas por habilidades. Ou seja, a gente colocar as habilidades das pessoas a serviço dos projetos, a serviço do trabalho, a serviço da entrega, e menos olhar o que aquele cargo representa dentro daquela organização em relação ao projeto, em relação à iniciativa. Então, acho que a gestão por habilidades ela vem para transformar esse olhar sobre como a gente pode agregar mais valor. Então, olhando friamente aqui para esse dilema de novas formas de trabalho, eu acho que é uma construção mais colaborativa, um olhar mais inovador, quebras de paradigma, a experimentação, né? E eu acho que tudo isso ela está ali muito conectada com a capacidade de adaptabilidade, né? A capacidade de se adaptar e a capacidade de aprender coisas novas e desaprender coisas que a gente precisa desaprender. Ou seja, a gente precisa deixar de fazer de um jeito para começar a fazer de outro ou minimamente experimentar novas formas de fazer as coisas, né? Porque no final, o ser humano também se acostuma com o status quo. Com certeza. E aí, trazendo nesses pontos aqui, o que para você realmente funcionou e se teve algum ponto que, no fim das contas, ficou só na teoria e na prática não rolou? Eu acho que a gente já teve muitos projetos, acho que na Vivo eu conduzi um projeto de transformação muito importante de atração de talentos, quando estava nessa cadeira há alguns anos atrás, que era sair da mentalidade de uma área processual, de repetição de processos e atividades, para transformá-la numa área mais consultiva, numa área mais de talent advisor, onde a gente tivesse ferramentas mais estratégicas para recrutar, se posicionar como marca empregadora, enfim. Convencer que esse é o melhor caminho, ele não é trivial, porque esse movimento ele se intensificou nos últimos anos, né? De fortalecer marca empregadora, investir em employer branding, descobrir EVP. Então, quando você tem um momento em que você é pioneiro, que você está desbravando, é mais desafiador ainda transformar, né? Transformar e inovar são movimentos mais complexos. A gente teve sucesso, primeiro, porque a gente não desistiu, né? É muito fácil desistir num movimento de transformação quando você
observa as resistências, quando você vê que parece que não vai sair do outro lado porque ninguém está acreditando. Então, acho que os movimentos de transformação, eles exigem bastante resiliência. E eu acho que aqui, nesse movimento, a gente teve bastante resiliência, paciência para esperar a curva de aprendizado e a curva de adaptação da organização para esse movimento, e ter bastante consistência da sua estratégia, né? Quais são os passos que me levam para essa transformação? Uma transformação não acontece da noite para o dia, ela acontece com avanços gradativos de evoluções que te levam para aquele lugar. Hoje, né, a área Talent Acquisition da Vivo é uma área super reconhecida, a marca empregadora Vivo também é uma marca super reconhecida, o trabalho que segue sendo feito por lá é bastante reconhecido e, é claro, teve esse começo desse desbravar, né, a transformação dessas áreas, né? Sim. E Will, uma dúvida que para mim é um dos maiores desafios dentro do que você trouxe aqui, né? Como que a gente empodera os times, mas sem perder velocidade e clareza na hora da gente traçar essa estratégia? Como que a gente acha esse equilíbrio entre a autonomia e, ao mesmo tempo, mantendo esse alinhamento? Eu acho que o alinhamento acho que é a palavra fundamental, e eu coloco mais um elemento aqui, que é o tema da governança, né? Então, acho que a gestão ela precisa ter clareza, né, de qual que é qual é a estratégia, o que a gente quer, né? O que a gente quer para daqui a 3 anos, o que a gente quer dentro desses 3 anos, em cada um dos 3 anos, e como é que a gente desdobra essa estratégia para trazer isso para o plano tático e operacional. Então, essa clareza, esse tempo dedicado a construir uma jornada, né, uma visão de jornada junto com o time, ele é fundamental. Porque você tem ali um mapa básico, né, de que linha que a gente vai seguir, em que direção que a gente está indo. Pode ser que no meio do caminho eu tenha que pegar, né, desviar a rota e pegar uma estrada de terra e depois, né, fazer uma volta, fazer um retorno, mas nunca perder a direção. Depois disso, é ter uma governança consistente, fazer acompanhamentos e rituais que garantam que você está olhando para aquilo que é importante, né? Afinal de contas, você tomou decisões no seu planejamento do que era muito importante. E ter momentos de pausa para olhar e refletir. Será que a gente está no caminho certo? Será que as decisões que a gente tomou, alguma delas precisa ser revista, ajustada, a gente precisa retomar aqui, ou trazer uma coisa nova, um elemento novo, ou tirar algum elemento aqui que já não é mais importante? Então, ter também essa tranquilidade que, no meio do caminho, a gente pode abandonar coisas e embarcar coisas novas ali dentro da sua jornada. E a governança, né, uma governança estratégica robusta, faz com que você sempre vai ter isso no seu DNA. Eu vou sempre estar trazendo isso à tona. E os times participando. Os times precisam participar do processo de construção. Eu gosto muito, né, do modelo de autonomia, ou seja, da autonomia, ao mesmo tempo está próximo, né? Autonomia e proximidade combinam, né? Você dá autonomia para as pessoas poderem exercer suas funções, tomarem decisões dentro do âmbito dos seus papéis e responsabilidades, e ao mesmo tempo proximidade para saber quando você precisa orientar, quando você precisa dar né, uma mentoria ali, dar um conselho, e ouvir, né, as questões, as perguntas, as dúvidas. E no final, eu acho que isso gera um crescimento do time, um amadurecimento desse time e, portanto, eles vão ter cada vez mais autonomia, porque é um ciclo virtuoso, né, que você constrói junto com o time. Perfeito. E até trazendo agora um outro ponto, até de outras conversas com outros convidados que a gente teve aqui no Onboard, ficou muito claro já que bem-estar já não é mais luxo, já faz parte da estratégia das companhias, né? Mais um dado rap aqui, agora de uma pesquisa Deloitte, que mostrou que 77% dos colaboradores consideram saúde e bem-estar como parte central na proposta de valor de uma empresa, tá? Na prática, como que esses modelos menos tradicionais ajudam a acelerar as transformações? Eu acho que o tema de saúde e bem-estar, ele está realmente na pauta. Muita gente pode dizer assim, porque a NR1 veio e assustou ali as empresas, e aí elas
tiveram que trazer isso para a pauta, mas acho que é muito mais do que isso, né? Eu estive no SXSW esse ano e esse tema era pauta central, foi pauta central ali de vários keynote speakers que falaram ali, falando sobre produtividade tóxica, falando sobre saúde social, como que as empresas precisam se responsabilizar também por essa nova vertical de saúde que precisa estar ali na pauta junto com os colaboradores. Então, esse é um tema importante e não tem como a gente não olhar para esse aspecto, né? Acho que os novos métodos de trabalho, né, os modelos de trabalho mais modernos, eu acho que eles ajudam em muitos aspectos porque ele sai de um modelo de comando e controle e ele entra no modelo mais de co-construção e de colaboração. Então, olhar para esses modelos e, claro, né, aplicar menos o método pelo método e aplicar muito mais o que está por detrás ali, né? Qual que é o princípio por trás daquele método, ele gera já muito mais colaboração, muito mais escuta, muito mais co-construção, muito mais inovação, muito mais momentos criativos, muito mais menos decisões autocráticas e muito mais decisões colegiadas. Então, eu acho que as novas formas de trabalho, elas precisam estar a serviço de um ambiente de trabalho mais saudável para todos. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente tiver, de novo, menos apego ao método e muito mais apego aos princípios que estão por detrás deles, a gente vai ter um ambiente de trabalho muito mais leve e muito mais ágil do ponto de vista de entregas, do que a gente consegue fazer com mais simplicidade, com menos burocracia ou com menos processos que não nos levam a entregar com mais rapidez, né? Agora vamos para aquele tema que sempre traz muita discussão, polêmica. Vamos falar de gerações, diversidade de perfis de colaboradores e entendo que hoje na Vivo vocês têm esse grande desafio, né? Muitas gerações atuando juntas em equipes, enfim, uma diversidade muito grande de perfis. Como que esse mix de perfis impacta na hora de fazer as transformações dentro das empresas? A gente já está convivendo, né, com 5 gerações trabalhando, já são 5, né? Já estão no mercado de trabalho, né? A Vivo, particularmente, tem profissionais que estão há bastante tempo. Eu, por exemplo, tenho 14 anos de casa e não sou um dos mais antigos, hein? E a gente tem uma moçada que, nos últimos 5 anos, chegou na Vivo, que foi o crescimento aí dos programas de estágio aprendiz e o próprio programa de trainee, e isso também trouxe um rejuvenescimento também, né, da força de trabalho dentro da organização. Nós, como tantas outras, também estamos convivendo com as diferentes gerações. Eu acho que as gerações elas têm diferenças entre elas, principalmente em relação aos estímulos que cada geração teve, né, as experiências que cada geração teve, mas todas elas buscam a mesma coisa, nós todos queremos propósito no trabalho, independente da geração que nós somos, nós buscamos reconhecimento, nós buscamos um ambiente saudável, a gente quer estar num lugar que a gente esteja feliz. Então, existem vários aspectos que a gente tem semelhanças. Às vezes a gente fica muito concentrado nas diferenças e, no final, as diferenças elas nos trazem unicamente uma oportunidade de aprendizado. Acho que as gerações elas têm muito a compartilhar umas com as outras. Acho que a geração nova que está chegando, ela vem com outras habilidades natas, né, que estão ali, que elas trazem porque elas foram estimuladas a isso. E a geração que já está aqui no mercado de trabalho há algum tempo, ela traz outras, que essa geração nova ela nem foi provocada a isso. Estava brincando outro dia lá com o pessoal do escritório, que essa nova geração ela não fez curso de informática nem de Office 365, né? Exato. E às vezes eles têm até dificuldade para usar o computador pessoal, o notebook, né? Sim. Que às vezes não sabe salvar um arquivo, não sabe mandar um e-mail, quando eles estão começando a carreira. Mas a gente foi estimulado porque a gente fez curso de informática, a gente fez o pacote lá da Microsoft. E essa turma não faz mais, porque eles começam a aprender sobre o mundo digital dentro do celular, dentro do tablet, né?
Olha só como existe uma oportunidade de troca entre essas gerações, né? E são ferramentas super úteis que eles vão talvez aprender um pouco mais intuitivamente do que a gente aprendeu, mas invariavelmente existe muito aprendizado, muita troca. Então eu prefiro acreditar que o desafio das gerações é muito mais de mentalidade, da gente quebrar essa mentalidade que a gente tem mais diferenças do que similaridades e aproximar. Eu acho que times com essa diversidade geracional, eles trazem uma riqueza e de inovação e criatividade que, se estiver a serviço do negócio, de um problema, da solução de um problema, de um desafio, tem uma tendência a trazer resultados acima da média. Legal. E mais um ponto aqui, hoje a gente está cheio de dados aqui no nosso podcast, hein? A produção trouxe bastante coisa para a gente. Mas 3 a cada 4 jovens da Gen Z, eles escolheriam um emprego que apoie o bem-estar, mesmo que ganhando menos. Na sua visão, aí o Will, sem crachá, você acha que o mercado está pronto para essa expectativa deles? Eu acho que existe uma expectativa, de novo, não só da Gen Z, mas também da turma que está há mais tempo no mercado de trabalho sobre isso. Acho que a pandemia foi um grande divisor de águas nesse aspecto. Eu acho que a Gen Z ela fala sobre isso de forma muito mais aberta e faz escolhas muito mais pautadas nesse aspecto que você traz desse dado. Eu acho que, no final, todo mundo está buscando mais equilíbrio, porque a gente vive, né, uma epidemia, vamos chamar, né, de problemas de saúde mental, né, a epidemia da solidão. Tudo isso vem trazendo consequências para o mercado de trabalho. De novo, eu acho que todo mundo vai demandar isso. E eu acho que as empresas elas precisam cada vez mais olhar de forma estratégica para esses elementos. Tentar entender qual é a real dor, né, das pessoas que estão dentro da sua organização. Às vezes são problemas que vão gerar consequências. E aí a gente às vezes pode estar focado muito na consequência e menos na origem dos problemas e tratar muito mais efeito do que causa, né? Então, acho que as organizações têm esse desafio, né, de entender e olhar para o seu colaborador de uma forma mais ampla, mais global, sabendo que ele tem responsabilidades familiares na sua casa, às vezes com cuidado com os pais idosos, às vezes ele é rede de apoio de alguém, ou às vezes ele não tem a rede de apoio. Então, são muitas circunstâncias que podem afetar a saúde mental e física de um dos nossos colaboradores e, às vezes, a gente pode se concentrar muito no que aquilo causa nele e como cuidar daquela consequência, né? Então, acho que esse é um novo olhar que as organizações precisam. Como é que a gente pode olhar para a vida do colaborador, menos a vida dele dentro da empresa e olhar a vida dele como ela é? É uma vida única, ela é integral, ela é de segunda a segunda, 24 horas. E como que a gente pode garantir, de alguma forma, que a gente está olhando para aspectos que podem ser mais impactantes ou menos impactantes, que pode gerar mais consequências ou menos consequências para a saúde, para a disposição, para ele estar inteiro. Ele está inteiro como profissional, né? Ele está inteiro ali dentro do time, cuidando, claro, né, de aspectos da sua vida pessoal que vão surgir, mas que ele se sinta amparado para dar o melhor dele para a organização e para o trabalho dele. O que mudou mais, as gerações ou a forma que as empresas precisam lidar com elas? Eu acho que as gerações mudaram mais rapidamente, o intervalo de mudanças ele se tornou mais curto, e eu acho que as organizações elas estão tentando entender ainda muitos desses aspectos das diferenças, porque existe um desafio de hipercustomização, né, do que as empresas oferecem, né? Acho que o tradicional é a customização hierárquica, né? Então, o público tal, eu cuido dessa forma, eu treino dessa forma, eu remunero dessa forma.
essa turma eu faço diferente, essa turma eu faço diferente. Você clusteriza em alguns grupos como você olha a jornada, né, desses grandes grupos. Só que esses grupos eles se tornaram cada vez mais fragmentados, com características cada vez mais particulares, né? E aí como é que você olha também para essa fragmentação, para o recorte, às vezes, de gênero, racial, de geracional, e esses recortes vão exigir uma hiperpersonalização, que no final é o que está acontecendo com o mercado em geral, né? Consumidor o mercado mesmo, de consumo, né? E no final eu sempre acho que tem um paralelo gigante entre o que as estratégias comerciais para o mercado de consumo e para o mercado de trabalho, né? Existe uma similaridade muito grande e a gente pode se lançar mão das coisas que as organizações estão fazendo, né, para o mercado de consumo, para o consumidor final, para dentro da organização. Porque esses insights, né, de como você hiperpersonaliza a jornada, como você cuida de aspectos que antes você achava que você não precisava cuidar, mas agora eles afetam a vida do seu colega de trabalho, do seu colaborador, você vai precisar olhar para esses aspectos como você nunca olhou antes. E talvez coisas que você achava que eram importantes, a turma não acha mais importante, né? E de novo, é a história que a gente está falando no começo do bate-papo aqui, o quanto às vezes a gente fica preso também no status quo. Aí eu acho que isso é importante, ou isso daqui era importante há 5 anos atrás, e talvez agora a gente precisa rever, né? Colocar a bola do chão e falar assim, será que isso é importante? Ouvir mais também, né? É isso. Às vezes parece simples, mas nem sempre é. Não é simples, né? Escutar as pessoas é um desafio, né? Porque também a gente não pode fazer uma escuta genérica. A escuta macro ela é importante para você ter alguns highlights, mas você tem que fazer os recortes também, né? Às vezes o que é importante para um grupo não é importante para outro. Então, esse é o grande desafio. Como você hiperpersonaliza jornadas e experiências, sempre levando em consideração que a gente sempre vai buscar a escalabilidade, né? Como é que eu aperto o botão aqui e as coisas acontecem e rodam de uma forma que gere menos atrito possível. E a hiperpersonalização ela traz o contrário, ela traz mais complexidade, mais desafio. Mas Exatamente. A tecnologia está aí também a serviço para dar esse apoio, né? Desse apoio. Perfeito. E assim, estamos na primeira temporada ainda, mas já gravamos alguns episódios e, assim, unanimidade. Hiperpersonalização foi citado em todos eles. E aí você da nossa audiência, se ainda não está hiperpersonalizando, considerando cada indivíduo com sua individualidade, acho que está na hora de rever suas estratégias. Will, a gente vai se encaminhando aqui para o nosso último quadro, que a gente chama ele de cartão de embarque. A gente faz algumas metáforas conectadas a viagens e trazendo algumas visões suas aí de futuro. Falando em destino, se você pudesse escolher para onde ou como gostaria que as empresas estivessem embarcando hoje? Eu acho que eu gostaria que elas estivessem embarcando para um skill-based organization, ou seja, uma organização baseada em habilidades e menos baseada no cargo que você tem. Muito mais, quais são as habilidades que você traz a serviço desse desafio, desse problema, da solução de algo. E muito menos sobre que cargo que você traz, que experiência que você traz para resolver um problema. E no final, isso traz a necessidade também das pessoas desenvolverem mais habilidades e que elas estejam conectadas com o seu propósito, né? Agora, falando de bagagem, aquele momento de arrumar a mala, escolher o que eu vou levar, né? Mas que habilidade ou competência que ninguém pode deixar de levar nessa jornada de transformação? Acho que curiosidade e adaptabilidade. Curiosidade, principalmente no aspecto digital. A gente está passando pela revolução da inteligência artificial. Nem todo mundo vai ser um expert em IA, mas eu acho que tem algumas camadas primárias ali que todo mundo precisa saber para continuar relevante no mercado de trabalho. Quase todas as funções vão ser impactadas pela IA ou vão ser aprimoradas por ela. Então, nada melhor do que conhecer e já começar a utilizar ferramentas que vão, claro, nos trazer mais familiaridade com a tecnologia. Perfeito. Agora, falando em escala, aquela conexão antes de chegar no destino final, que parada que as empresas precisam fazer antes de chegar ao futuro do trabalho? Acho que as empresas precisam parar na governança, né? Eu acredito muito que uma governança estratégica, seja do negócio, seja da sua área, né? Se você tem uma área dentro de um grande negócio,
é fundamental, né? Planejamento estratégico parece ser uma coisa assim, todo mundo faz planejamento estratégico, todo mundo olha para o futuro e revisita esse futuro com frequência. Eu não acho que todo mundo faz isso com frequência de forma disciplinada. E conversando com alguns colegas, vejo que isso é menos usual do que deveria. Então, governança estratégica, ou seja, a gente tem um objetivo, a gente precisa definir a jornada que a gente quer e a gente precisa fazer paradas para revisitar essa jornada. É como estar numa viagem, abrir o mapa e falar, estamos indo para o lugar certo? Estamos indo pelo melhor caminho? Precisamos parar um pouquinho? Precisamos seguir em frente? Então, é aquela parada de abrir o mapa ali para ver se as coisas estão acontecendo e levando a gente para o lugar certo. Legal, e nessa viagem tem aquele momento de turbulência, né? E aí, falando sobre esse momento mais turbulento, o que mais atrapalha as empresas na hora de fazer essa transformação cultural ou na hora de criar essa nova forma de trabalho? São duas coisas. A primeira é a gestão da mudança. Não subestimar. Não, é só uma mudança aqui que a gente vai trocar o sistema, ou é só uma política que a gente vai... Gestão da mudança. Por quê? Porque no final é tudo sobre pessoas e o sucesso de quase todos os projetos tem muito menos a ver com o escopo que você desenhou e muito mais a ver com como as pessoas vão reagir e vão adotar aquilo que você está implementando ou que o grupo decidiu que deve ser implementado. Então, gestão da mudança. E a segunda coisa que está conectada com gestão da mudança é a fadiga mudança. A gente está num momento em que tudo muda o tempo todo ao mesmo tempo, toda hora e sem parar. Como é que a gente olha para isso e fala, como é que a gente pode também cadenciar as mudanças para que as pessoas não se sintam o tempo todo num processo de looping de mudanças constantes? Como que a gente cuida também da fadiga da mudança? Então, esses dois cuidados são fundamentais. Bacana demais. E aí, você como piloto dessa viagem, chega aquela hora da mensagem de bordo, aquela mensagem no final do voo, se tivesse que dar 3 conselhos práticos para quem vai também começar a pilotar uma mudança hoje, quais seriam esses conselhos? Primeiro, definir o que é sucesso, né? O que é sucesso para aquilo que você está buscando. Então, os indicadores de sucesso, pode ser em qualquer metodologia, KPIs ou KRs, né? Olhar para os seus objetivos de forma muito clara e muito tangível, né? Ou seja, ponteiros que eu quero mover, ponteiros que definem o sucesso da minha organização. A segunda coisa é comunicar de forma muito clara, né? Acho que a comunicação nunca foi tão importante. A gente tem muita informação o tempo todo, acessível a todo mundo, mas comunicar de forma assertiva aquilo que você está definindo, aquilo que é prioridade. Então, a repetição na comunicação é muito importante para definir sucesso. E terceiro, eu acho que é mudança cultural, né? Acho que a cultura precisa acompanhar a estratégia, né? Aquela famosa frase, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, não é isso? Uhum. Então, eu acredito muito nisso, né? Se a gente não tiver uma cultura forte que vai direcionar a gente para a nossa estratégia, a gente não tem nada, né? Então, a gente precisa de uma cultura forte direcionando para a estratégia, uma estratégia que acompanhe isso com uma governança robusta, muito bem comunicada, né? Se eu fosse puxar essas 3 coisas juntas. Perfeito. É uma frase clichê, mas, na minha opinião, realmente é o que importa, né? A cultura fala muito mais alto e vai ajudar nessa transformação. Will, nosso tempo está se esgotando, mas uma última pergunta, e aí sempre estou pedindo essa dica para todos os nossos convidados, trazendo aí toda a sua bagagem de trajetória pessoal, profissional, deixa uma dica poderosa que você aprendeu nesse caminho para quem está nessa mesma missão. Eu acho que a dica que fica aqui é que sempre há uma oportunidade, né? Mesmo quando a gente está passando por um processo de mudança ou quando a gente se depara com um desafio que não estava no nosso radar, com algo que parece ser negativo, com uma notícia que parece que não está trazendo algo positivo, que não estava no nosso plano, no nosso roadmap pessoal, sempre há uma oportunidade. Eu brinco, sempre que eu conto um pouco sobre vários aspectos da minha carreira, é que quando você identifica algo que não estava ali no seu roadmap e começa a gerar um sentimento de frustração, é o limão que estão te dando, né? Faça uma limonada dela, né? Sempre há oportunidade quando algo sai
daquele trilho que você colocou ali. Então, é muito importante a gente olhar muito mais para as oportunidades do que para as ameaças, né? Às vezes a gente acha que tudo é ameaça, tudo vai tirar o plano, né? A execução do meu plano, e na verdade às vezes você está com uma oportunidade gigante. Então, eu acho que a dica que eu deixo aqui é muda o olhar para os problemas, muda o olhar para os desafios, coloca um olhar positivo e sempre enxerga que daquele desafio pode sair o projeto mais importante da sua carreira. Show. Perfeito, Will. Obrigado mais uma vez por tanta contribuição. Obrigado. Acho que a galera fica com excelentes lições aí. E mais um onboard para conta. Você que nos acompanhou até o final, muito obrigado pela audiência. E mais uma vez reforçando, o onboard está disponível no canal da OnRap no YouTube e também você encontra a gente nas principais plataformas aí de streaming, Spotify, entre outras. Siga acompanhando aí, fica de olho nos próximos convidados que tem muito tema legal para a gente trazer para o seu dia a dia. Valeu, gente. Até a próxima.